Meus irmãos, existe uma pergunta, e ela é a pergunta mais importante da sua vida. Talvez você não saiba que ela é a mais importante da sua vida, mas eu estou dizendo agora, ela é a pergunta mais importante da sua vida. E essa pergunta, ela é: quem é Deus? Quem é Deus? E mais especificamente, quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Quem é Deus para a sua vida? E essa pergunta, ela é importante, e a mais importante da sua vida, porque a resposta que você dá a essa pergunta, ela gera um impacto em você, ela gera um impacto como você vê tudo à sua volta, as pessoas à sua volta, o mundo à sua volta, e principalmente, ela gera um impacto sobre o propósito que Deus tem para a sua vida. Então, dependendo da sua resposta a essa pergunta, quem Deus é, talvez você esteja vivendo uma mentira. E talvez você viva uma mentira o resto da sua vida sem saber. Então, responder essa pergunta é muito importante. Porque a resposta a ela pode mudar completamente a forma como você enxerga todas as coisas, a forma como você vive todas as coisas. E o interessante é que se eu chegar aqui hoje e falar assim, olha, vem 3 pessoas aqui na frente, 3 pessoas aqui rápidas, as pessoas sentarem aqui e a gente fazer essas perguntas para elas e falar assim, olha, quem é Deus para você? Pode ser que cada uma delas responda de maneira diferente quem é Deus para ela. Cada uma delas dê em resposta, talvez sejam em comum entre elas, mas pode ser que algumas coisas sejam diferentes. Por que isso acontece? Porque nós, muitas vezes, temos uma visão de quem Deus é baseado em algumas experiências que nós vivemos. Talvez alguns traumas, talvez algumas coisas. O seu histórico de vida, ele pode influenciar a maneira como você enxerga quem Deus é. Exemplo, se você talvez teve um pai biológico que te abandonou ou foi ausente, pode ser que a visão de Deus para a sua vida seja a visão de um Deus que é um Deus distante. Que é um Deus que não se preocupa comigo, que é um Deus que não vem até a minha direção, que não me alcança, que não me abraça. Ou talvez se você teve um pai que era um pai cheio de ira, nervoso, você pode ter uma visão de Deus, de um Deus que é um Deus irado. Se você, por exemplo, só lê o Antigo Testamento e dizer que aquela é a visão de Deus para você, você pode ter uma visão de um Deus mau, de um Deus tirano. Então, essa pergunta, ela é muito importante porque dependendo da sua experiência, do que você viveu, você pode ter uma visão distorcida de quem Deus é. Isso é normal, porque quem aqui usa óculos vai entender muito bem o que eu estou falando. Às vezes você nem percebe, mas você começa a ver as coisas estranhas, assim, enquanto você tira o óculos, você vai ver que seu óculos está todo sujo. Normalmente, com o seu dedo, gordura de mão, alguma coisa, você tem que pegar o seu óculos, inclusive muitas pessoas estão percebendo isso agora, porque às vezes você nem percebe, né? Você pode tirar o seu óculos, dar aquela limpadinha na blusa, né? E você vai botar o óculos de novo, você vai perceber que você vai ter uma visão melhor das coisas. Talvez você está com o grau errado, não vai há muito tempo no oftalmologista, e aí você descobre que seu grau aumentou e você nem sabia, mas às vezes você está andando à noite e você já não está enxergando. Então, o que acontece é que muitas vezes as experiências que nós temos, a vida que nós vivemos, elas são sujeiras que vão sendo colocadas sobre a nossa visão e a gente não consegue enxergar as coisas perfeitamente. E isso afeta a forma como nós enxergamos quem Deus é. E aí a gente pode estar tendo uma visão distorcida, uma visão míope de quem Deus é para a nossa vida. Isso é muito perigoso. Por que é tão importante para a gente ter uma visão correta de quem Deus é? Se você está com a sua Bíblia aí, seja no aplicativo, seja a sua Bíblia mesmo de papel, você vai abrir lá em Gênesis 1, versículo 27. Gênesis 1, versículo 27. Aqui nós temos um cenário, uma história de como todas as coisas foram criadas. Você já conhece bem essa história, talvez você já tenha lido várias vezes, naquela vez que você decidiu fazer o plano de leitura da Bíblia. Você já leu Gênesis várias vezes, mas aí não passou de Deuteronômio, não passou de Números. Então você conhece muito bem essa história. Graças a Deus a galera que está aí lendo a Bíblia, a gente já passou por esses livros. Já foi o quê? 10 livros, né? 10 livros. E a gente agora está em Josué.
Está sendo maravilhoso. Então essa história você conhece bem. A história de como Deus criou todas as coisas. E agora eu quero que você tenha muita atenção, porque nós vamos seguir um raciocínio lógico. E se você se perder no meio do caminho, você não vai entender a conclusão que a gente vai chegar. Vocês estão comigo aqui, gente? Amém? Gênesis 1, versículo 27. Olha o que nós lemos lá, presta bastante atenção. Assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Aqui nós temos o primeiro ponto de por que é importante nós termos a visão correta de quem Deus é. Porque se você tem uma visão distorcida sobre Deus, a primeira coisa que você não vai enxergar perfeitamente é quem você é. Porque se nós lemos aqui no versículo 27, o que nós vemos? Nós vemos Deus criando os seres humanos, ou seja, criando a cada um de nós, mas claro que a história que está especificamente falando de Adão e Eva, mas nós viemos de Adão e Eva, então ele está criando toda a humanidade, e ele cria essa humanidade à imagem de quem ele é, a semelhança de quem ele é. Então se eu tenho uma visão distorcida de quem Deus é, eu vou achar que aquela visão que eu tenho é a minha imagem. Eu vou achar que aquela imagem construída na minha cabeça sobre quem Deus é, a partir das minhas histórias, da minha vida, dos meus traumas, dos meus desafios, aquilo ali vai refletir em mim e eu vou me enxergar de maneira distorcida. Eu não vou conhecer quem eu sou, eu não vou conseguir enxergar verdadeiramente quem eu sou. Então essa é a primeira coisa de por que é importante nós termos uma visão correta sobre Deus. Porque se você não tem uma visão correta sobre Deus, você nunca vai ter uma visão correta de você mesmo. Você nunca vai ter uma visão correta de quem você é. E aí você sempre vai estar com as lentes sujas para se olhar. E você nunca vai conseguir descobrir a plenitude que Deus colocou dentro de você para você viver. Porque você não vai ter a imagem correta de quem Ele é. E isso vai refletir em você. E você não vai conseguir ver quem você é. Só para vocês terem um exemplo, quando você vai estudar um pouco mais sobre teologia, existem algumas coisas que a gente chama de atributos de Deus. São as características de quem Deus é. Então Deus tem dois tipos de atributo. Tá? Ele tem um atributo que a gente chama de incomunicável. São atributos que Deus não compartilhou com ninguém. São atributos que só pertencem a Ele, são características que só pertencem a Ele. Por exemplo, a onipresença, a onisciência, a onipotência. Ou seja, um Deus que sabe todas as coisas, que tem poder sobre tudo, que está em todos os lugares. Isso só pertence a Ele, Ele não compartilhou com a gente. Mas tem algumas outras características que Deus decidiu compartilhar com a gente. É o que a gente chama de atributos comunicáveis. Então hoje, nós amamos a outras pessoas, nós podemos derramar amor sobre outros, porque Deus decidiu compartilhar o amor que Ele tinha conosco. Hoje nós podemos ser bons, fazer coisas boas, porque a bondade de Deus, quando Ele nos criou a sua imagem e semelhança, foi compartilhada com a gente. Então, esses adjetivos, esses atributos de quem Deus é, que a gente chama de atributos comunicáveis, são aquilo que Deus decidiu compartilhar conosco. O problema é que se eu não consigo enxergar verdadeiramente quem Deus é, eu não consigo identificar que eu tenho esses atributos dentro de mim. E aí a paz, que é um atributo que Deus decidiu compartilhar com a gente, se eu não entendo quem Deus é e que Ele tem a paz, que excede todo conhecimento, e Ele decidiu derramar essa paz na nossa vida, eu não consigo compreender e enxergar que eu posso viver essa paz sobre mim. E aí qualquer situação que passa, qualquer adversidade, qualquer problema, qualquer dificuldade, eu entro numa ansiedade ou numa preocupação fora do normal, porque eu não consigo enxergar que a paz que está sobre Deus está sobre mim e que eu posso caminhar em cima dessa paz. Eu posso caminhar sendo envolvido por essa paz. Ou, por exemplo, a justiça. Deus é um Deus justo e Ele decidiu compartilhar com a gente a justiça dEle, e nós podemos ser justos. Então se eu não entendo, se eu não consigo ver Deus como Ele é, e eu não consigo me ver porque eu sou imagem e semelhança dEle, eu não consigo entender que eu posso ser boca profética, para quando eu ver alguma injustiça acontecendo, eu me levantar, e a partir da palavra, eu declarar que uma injustiça está acontecendo, e eu como profeta posso trazer justiça sobre aquela situação. Ou se eu descubro que eu tenho o amor de Deus sobre mim e que eu posso transbordar esse amor e alcançar a vida das pessoas e as pessoas serem cheias desse amor, se eu não consigo ver
Deus verdadeiramente como Ele é, eu não consigo ver como eu sou, e eu deixo de viver uma vida plena. Uma vida cheia desses atributos, uma vida onde eu consigo entender, ver claramente quem eu sou, e andar à altura disso, e transbordar isso, e por onde eu for as pessoas vão ser alcançadas e impactadas por isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é um perigo da gente não ter a visão correta de quem Deus é enxergar tudo à nossa volta de maneira distorcida, de maneira com as lentes sujas, sabe? Eu não estou vendo claramente as coisas e as pessoas à minha volta. C.S. Lewis, ele falou que ele não passa o tempo todo olhando para o sol, mas por causa do sol ele consegue enxergar todas as outras coisas. Então, por causa de Deus, você consegue enxergar todo mundo à sua volta. Mas se você tem uma visão distorcida de Deus, você vai ter uma visão distorcida do mundo à sua volta. Você não vai enxergar o mundo como verdadeiramente ele é. Tem uma história de um casal, eles recém-casados se mudaram, e todo dia o homem ele ia sentar para tomar café com a esposa, e tinha uma janela próxima a ele, ele enxergava essa janela e ele via a casa do vizinho. E ele via o varal da casa do vizinho. E todo dia que ele sentava para tomar café, ele olhava pela janela e ele via o varal do vizinho, e ele via as roupas estendidas lá, e as roupas sempre estavam sujas. E ele virava para a esposa e fala: meu amor, olha que absurdo, alguém tem que ensinar o nosso vizinho a lavar roupa. Não é possível que ele está secando aquelas roupas sujas, ele não lavou direito. Aí no segundo dia ele foi e sentou para tomar café, olhou pela janela, viu o vizinho, aí ele viu aquelas roupas que não eram mais brancas, já eram amareladas, sujas, e ele falou: meu Deus, mas não é possível, esse cara não sabe lavar roupa, alguém tem que ensinar para ele como lavar roupa. E aí outro dia ele foi sentar, ele olhou e ele viu as roupas lá no varal e todas estavam limpas, todas branquinhas assim, maravilhosas, e ele falou: tá vendo, finalmente alguém ensinou ele a lavar roupa. Aí a esposa virou para ele e falou: não, meu amor, fui eu que lavei a nossa janela ontem. Então, a forma como você enxerga Deus interfere a forma como você enxerga todas as outras coisas. Se suas lentes estão sujas, por causa das suas experiências, por causa da sua história, e você tem uma visão distorcida de quem Deus é, você não vai conseguir enxergar o mundo à sua volta da maneira que ele tem que ser visto. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, do perigo de enxergar a Deus como Ele não é descobrir que talvez você passe a vida inteira vivendo uma mentira. Já imaginou chegar lá com seus 80 e tantos anos, olhar para trás, para tudo que você fez, para a sua história, para tudo que você se dedicou, para o seu tempo, para o seu esforço, e ver que tudo foi em vão, que nada valeu a pena, que tudo foi uma mentira, que você viveu uma mentira a sua vida toda e você se dedicou à toa todo o tempo da sua vida para uma mentira? Se você não tem a visão correta de Deus, é isso que vai acontecer. Lá no versículo, voltando, tá? Em Gênesis, versículo 28 agora, Gênesis 1, versículo 28. Olha o que Deus fala, continuando o texto, tá? Ele criou o homem e a mulher, colocou a imagem dele sobre o homem e a mulher, e agora ele deu uma missão para a humanidade, uma missão para nós, para mim e para você. Ele falou o seguinte: olha, Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam no chão. O que Deus está falando aqui? Ele está dando uma missão, falando: olha, eu criei vocês à minha imagem, vocês são semelhantes a mim, agora eu quero que vocês peguem essa imagem e vocês coloquem sobre toda a terra. Ou seja, eu e você que estamos aqui, que vivemos a imagem de Deus, nós temos a missão de imprimir a imagem de Deus sobre toda essa terra. A imagem de Deus sobre todas as outras pessoas. Essa é a missão que Deus nos deu. Mas nós temos um grande problema, porque se a gente enxerga Deus de forma distorcida, adivinha qual imagem nós vamos querer imprimir sobre as pessoas? Uma imagem distorcida de quem Deus é. Então, se eu e você temos a lente suja para enxergar quem Deus é verdadeiramente, eu vou me enxergar dessa maneira, de forma distorcida, e eu vou querer que essa imagem seja impressa na vida das outras pessoas, só que é uma imagem distorcida de quem Deus é. Então ali, além da gente não estar cumprindo a missão de Deus, a gente está desfazendo a missão daqueles que estão cumprindo a missão verdadeira. Então eu estou imprimindo uma imagem distorcida de quem Deus é, uma imagem criada na minha cabeça de um Deus, e eu quero que as pessoas vivam aquilo, só que na verdade eu estou desfazendo a missão verdadeira que Deus tem para essa terra.
Então esse é o grande terceiro perigo de eu não ver Deus claramente como Ele é. Eu estar cumprindo uma missão que pode ser uma mentira durante toda a minha vida, formando a imagem distorcida de Deus sobre as pessoas. Então, esses são os 3 problemas que nós enfrentamos se nós não limpamos a nossa lente para enxergar quem Deus é verdadeiramente. Se eu não enxergo quem Ele é verdadeiramente, eu não me enxergo. Eu não me enxergo assim, eu não enxergo o mundo à minha volta. E eu não consigo imprimir a verdadeira imagem de Deus sobre a vida de outras pessoas. Então nós temos um grande problema aqui. Porque não dá para fugir de uma imagem de Deus que nós criamos a partir da nossa vida e da nossa experiência. Porque isso todo mundo faz. Todos nós fazemos. Cada um cria um Deus que age de uma maneira, que pensa de uma maneira na nossa própria mente. A resposta que nós precisamos dar a esse problema é corrigir isso. E como que nós fazemos isso? Qual que é a solução para esse grande problema onde todos nós construímos um Deus na nossa cabeça e vemos Ele de maneira distorcida? E aqui eu quero abrir um parênteses, tá? Nós só conseguimos conhecer a Deus aquilo que Ele decidiu se revelar a nós. Ok? Deus é muito maior do que qualquer pessoa nesse mundo possa entender ou conhecer. Então a gente só conhece uma fração de quem Deus é, ou seja, a fração que Ele decidiu revelar até a gente, revelar até nós como conhecimento. A pergunta que eu te faço é: onde ou como nós resolvemos esse problema para que a gente possa enxergar a Deus corretamente? Onde nós conseguimos ver Deus quem Ele é, da forma que Ele decidiu se revelar a nós, sem qualquer sujeira na lente, para que a gente possa ver o Deus verdadeiro, e dessa forma nos ver de forma verdadeira, e dessa forma imprimir o Deus verdadeiro sobre a vida de outras pessoas. A resposta é que tudo que nós precisamos saber sobre Deus, que Ele decidiu se revelar a nós, está na Sua palavra, está na Bíblia. Por mais antiquado que isso pareça, por mais clichê que isso pareça, toda a lente para enxergar a Deus verdadeiramente como Ele é, está na Sua palavra. Então a palavra de Deus é aquela lente que eu coloco na frente dos meus olhos, e aí sim eu consigo ver Deus verdadeiramente como Ele é. E aí eu consigo enxergar todo mundo à minha volta da maneira como eu tenho que enxergar. E aí eu consigo me ver como eu tenho que ser. E aí eu consigo imprimir Deus verdadeiramente sobre a vida de outras pessoas. Então, para a gente resolver esse problema, para todo mundo aqui pensar Deus de uma única forma, como Ele realmente é, só tem uma solução: ler a Bíblia, mergulhar na palavra, inundar o nosso coração com as palavras que estão nesse livro. Essa é a única forma de nós limparmos a lente que nós temos dos nossos traumas e experiência da vida, para a gente não ver Deus de forma distorcida. É somente através da palavra. E eu queria fazer algumas perguntas para você. E a primeira é: quanto tempo você não lê a Bíblia? Há quanto tempo você não para da sua rotina corrida para ler a palavra? Há quanto tempo você diz que vai ler a Bíblia toda, mas você nunca consegue, você sempre adia? Como é que está a sua leitura bíblica? Isso é muito interessante porque as pessoas ficam muito preocupadas sobre o fim do tempo, né? Meu Deus, quem que é o anticristo? É o Elon Musk. Quem que é o anticristo, meu Deus? Quem que é? Qual que é o chip, meu Deus? O chip, é esse chip que vai vir e vai ficar na testa. Meu Deus, não, é o do celular, é o do cartão de crédito. Qual que é o chip? Quem que é a besta que vai se levantar? Meu Deus, o número. Outro dia foi aniversário da minha sobrinha e o meu aniversário, e a soma dava 666. Aí eu falei para minha sogra brincando, ela: misericórdia. A gente fica muito preocupado com os números da besta, com todas essas coisas. Mas se você ler lá em Mateus 24, do versículo 1 ao 5, Jesus ele fala o maior sinal que indica o fim dos tempos. Ele diz que muitos vão se levantar e dizer que são Cristos, que é Cristo, que é Jesus, e muitos serão enganados. Então, o maior sinal dos fins do tempo é o engano. É pessoas sendo enganadas por profetas ou por pessoas que vão se levantar dizendo que existe um outro evangelho. Só que se eu e você
a gente pega esse livro e lê esse livro e conhece verdadeiramente quem Jesus é, o que Ele fez, o que Ele foi, o que Ele fez para a gente, o que Ele transformou na sua vida. Quando eu estiver diante de alguma pessoa que se levantar e falar que é o Cristo, eu vou poder olhar para essa pessoa e porque eu tenho um relacionamento vivo com Ele, eu vou dizer, esse não se parece com o meu Jesus. Essa pessoa não se parece com o meu Cristo, porque eu conheço Ele, eu me relaciono com Ele, eu consigo enxergar verdadeiramente quem Ele é. Então esse que está se levantando dizendo que é Jesus, o Messias, o profeta, ele não é, porque eu sei verdadeiramente quem Ele é. Eu conheço meu Pai, eu conheço o meu amado, eu conheço aquele que me salvou, eu conheço aquele que me transformou, porque todo dia eu me relaciono com Ele. Eu sou casado com a Mari e se alguém se levantar e qualquer pessoa falar, eu sou a Mari, eu vou olhar para essa pessoa e falar, tá maluco? Eu sei quem é minha esposa, eu me relaciono com ela todos os dias, eu sei como é a voz dela, eu sei como é a aparência dela, eu sei quando ela está irritada e quando ela está feliz. Eu sei disso. Então quando eu me relaciono com Jesus, se alguém se levanta e fala que é Jesus, eu vou olhar para essa pessoa e eu vou falar, não é o meu Jesus, porque eu conheço Ele, eu me relaciono com Ele, eu tenho intimidade com o meu Salvador. Então esse é o maior ponto que as pessoas precisam ver sobre os fins do tempo, é o engano. E eu queria mostrar para vocês algumas coisas que podem acontecer na sua vida, se você decidir se empenhar, se esforçar para ler da palavra todos os dias da sua vida até o seu último dia. Eu quero dar alguns conselhos para você, algumas coisas do que pode acontecer se você decidir começar a ler a palavra. Se você abrir aí em Salmos 1, versículo 1, Salmos 1, versículo 1. Esse é um salmo muito conhecido, e eu quero que você leia comigo, ele vai aparecer aqui no telão, nós vamos ler juntos, nós vamos entender o que vai acontecer na nossa vida se nós começarmos a ler da palavra. Salmos 1, versículo 1, se não aparecer eu vou ler aqui mesmo, não tem problema. Se você abriu aí, você vai ler junto comigo. Salmos 1, versículo 1 começa assim, ó. Feliz é aquele. Para aí. Se você está lendo, levanta sua cabeça. Feliz é aquele. Em outras versões vão dizer, bem-aventurado é aquele. Ou seja, nós estamos aqui, nesse momento, diante de um segredo buscado por gerações e por milhões de pessoas. Felicidade. E aqui nós vemos como alcançar isso. O salmista está te dizendo, olha, você quer ser feliz? Eu vou te dar alguns conselhos. E o primeiro conselho que ele dá é, não siga os conselhos dos perversos. Ou seja, basicamente ele está falando aqui, olha, sabe aquela pessoa que não conhece ao Senhor? Que não tem o Deus que você tem sobre a vida dela? Se ele te der algum conselho, deixa de lado. Deixa para lá. Esse é o primeiro conselho que ele dá. O segundo conselho que ele vai dar é, não se detém no caminho de pecadores. Então se tem aquela pessoa que você segue nas redes sociais, você vê fotos dessa pessoa porque ela alcançou determinados patamares na vida dela, alguns status, bens materiais, e você olha para essa pessoa e fala, nossa, que caminho que ele trilhou, que escolhas ele fez na vida para alcançar onde ele está, para alcançar as coisas que ele alcançou. Se ele for alguém que não conhece ao Senhor, o salmista ele vai dizer, olha, esquece esse caminho, não importa o quanto ele alcançou, esquece. E o outro conselho que ele dá é, não se junte na roda dos zombadores. Ou seja, você conhece pessoas, não é pessoas que não são cristãs aqui não, tá? É pessoas que zombam daquilo que você sabe que é certo. Esquece essas pessoas, se afasta delas. Então o salmista está dizendo, olha, feliz é você que seguir esses 3 conselhos, mas aqui ele está dizendo 3 coisas que nós não devemos fazer. Só que não fazer algo não é suficiente. Você não fazer essas 3 coisas não é suficiente para você alcançar a verdadeira felicidade. Ele continua o salmo e ele diz, olha, pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. Então o salmista está dizendo, olha, não adianta você só não fazer essas coisas,
mas existe algo que você precisa fazer, e esse algo é se derramar, é ler a palavra, é meditar nela dia e noite. E essa pessoa vai ser como uma árvore plantada nas margens do rio, que dá fruto no tempo certo. Ou seja, já imaginou uma vida onde você não toma decisões erradas? Eu quero essa vida para mim. Já imaginou uma vida onde você acerta no seu relacionamento de primeira e já é a pessoa que você vai casar e viver a vida que você tem para ela? Já imaginou uma vida onde você está em dúvida em que decisão tomar no trabalho e você sabe a decisão correta que você tem que tomar? Assim é a pessoa que medita na lei do Senhor dia e noite. E ele finaliza, suas folhas nunca murcham. Ou seja, não importa o temporal, não importa o dia mau, não importa o deserto, não importa a seca, você vai se tornar inabalável. E ele finaliza falando assim: ele prospera em tudo que faz. Já imaginou uma vida onde tudo o que você faz dá certo? Gente, isso aqui não é teologia da prosperidade, isso aqui é a palavra. E quando nós olhamos para a palavra, entendemos que ela é no qual nós devemos ler dia após dia. Nós descobrimos como nós devemos enxergar o mundo. E a partir disso, todas as nossas escolhas, tudo que a gente faz, a gente consegue fazer aquilo que é correto. A gente consegue prosperar. A gente consegue escolher o que é bom. Tudo o que você faz, prospera. Só que é muito interessante que o salmista fala sobre meditar na lei do Senhor dia e noite. Ou seja, ele está falando para a gente lermos a palavra, para a gente ler a palavra e ruminar o que a palavra nos diz. Em Hebreus, o autor ele vai dizer que não dá para pessoas que são crianças na fé receberem alimento sólido. Então essas pessoas que são crianças na fé, elas têm que receber leite. E o leite é um alimento que já foi processado por alguém e simplesmente ele foi colocado na boca da criança. Quando o autor de Hebreus ele fala sobre alimento sólido, ele está falando assim: olha, é necessário que tenham pessoas que peguem o alimento bruto e eles mesmos processem esse alimento. Eles mesmos busquem esse alimento, eles mesmos preparem esse alimento, para que esse alimento venha e traga nutrientes para o corpo. Quando você ouve uma pregação, quando você vem ao culto aqui, quando você ouve essa pregação aqui, quando você põe qualquer pregação para você ouvir, isso é leite, porque já foi processado por alguém. Você simplesmente está aqui parado, de boca aberta, recebendo o alimento. O que Deus está falando com a gente é que Ele quer que você, na sua casa, pegue a palavra, abra, leia o que Deus está falando com você e você descubra alimentos sólidos que você mesmo processe, que você mesmo medita, que você mesmo ingere, e aquilo traz nutrientes para o seu corpo e você cresce e amadurece como pessoa. O convite é para que a gente tenha nossas próprias experiências com Deus. Eu cansei e eu quero que vocês cansem junto comigo de ouvir experiências extraordinárias de outras pessoas. E eu quero viver minhas próprias experiências extraordinárias com Deus e poder contar isso como testemunho. E o meu convite é para que você participe disso, mas o convite é para aqueles que querem alimento sólido. Meditar na lei do Senhor dia e noite. Ruminar a palavra dia e noite, para que tudo que a gente faça prospere, para que a gente enxergue Deus da forma correta e assim cumpra a missão correta que Ele tem para a nossa vida. E para finalizar, eu queria só trazer algumas coisas sobre quem Deus é. Que talvez você passou muito tempo com as suas lentes sujas e hoje você não consegue enxergar verdadeiramente quem Deus é. Talvez você precise de um empurrão para se dedicar na palavra. Se nós abrimos em Êxodo 3:7, uma passagem, um cenário onde Deus está falando com Moisés, ele diz assim: então o Senhor lhe disse: por certo, eu tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Então a primeira coisa que nós aprendemos sobre quem Deus é que Ele é um Deus que nos vê. Ele é um Deus que nos enxerga, Ele é um Deus que olha para você individualmente. Ele está olhando para você todos os dias da sua vida. Ele te enxerga, Ele te vê. E Ele continua falando assim: tenho ouvido o seu clamor. Deus é um Deus que nos ouve. Deus escuta o nosso clamor. Naquele dia,
naquela noite, que você estava no seu quarto, onde você estava com o seu coração apertado e você orou ao Senhor, Deus estava te ouvindo. Deus estava ouvindo o seu clamor. E ele continua: sei bem quanto eles têm sofrido. Aqui nós temos um Deus que se importa, um Deus que sente, um Deus que sabe o que nós estamos passando, que sabe o que você está passando, e Ele se importa com isso. E Ele continua falando: por isso desci para libertá-los. Aqui nós temos um Deus que Ele se encontra com a gente, um Deus que se relaciona, um Deus que conhece o seu povo, um Deus que dá o primeiro passo e vem em direção a cada um de nós. Ele é um Deus que nos ouve, que nos vê, que se relaciona, que se importa. E Ele se importa tanto com a gente que, se nós formos lá para João, capítulo 1, versículo 14, lá no Novo Testamento, anos e anos depois, nós lemos assim: assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Deus, Ele se importa tanto com cada um de nós e nos ama tanto, que Ele decidiu se tornar como um de nós e veio. Jesus habitou entre nós, viveu as mesmas experiências que nós vivemos, os mesmos traumas, as mesmas situações, e morreu por cada um de nós, porque Ele se importa, porque Ele decidiu se relacionar, porque Ele decidiu se entregar. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós podemos conhecer quando nós abrimos essa palavra. Um Deus que se importa, que te ouve, que te vê, que quer se relacionar com você. O meu desafio que eu quero lançar para você, assim como Deus tem me desafiado, é todos os dias da minha vida não perder a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre quem Ele é através da palavra. Leia a Bíblia, leia a palavra. É muito bom ler outros livros para a sua profissão, para você aprender mais sobre outras coisas, mas aquilo que vai te dar vida é a palavra do Senhor, e é através dela que nós conseguimos ver verdadeiramente quem Deus é. E através da vida de Jesus, que está escrito aqui, conhecemos mais a Ele, para que a gente tenha um relacionamento vivo com Ele. Dessa forma, você enxergue quem você é, enxergue o mundo à sua volta, enxergue as pessoas e cumpra a missão verdadeira que Deus tem para a sua vida. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar e cantar uma música. Enquanto a gente canta essa música, que ela seja uma oração na sua vida, e que você saia daqui com um propósito, com uma aliança com o Pai, dizendo que a partir de amanhã, e você pode pedir assim: Espírito Santo, incomoda o meu coração para que nem um dia sequer eu deixe de ler a sua palavra, de ter alimento sólido na minha casa. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te ver verdadeiramente, Deus. Limpa as sujeiras que nós temos nos nossos óculos, na nossa visão. O que nós queremos é enxergar a Deus, ao Senhor, como verdadeiramente o Senhor é, para que a gente não caia no engano, para que a gente consiga enxergar o mundo à nossa volta, para que a gente cumpra o nosso propósito, para que a gente faça aquilo que é correto, para que a gente saiba quem nós somos, Deus. Que haja dentro de nós esse desejo ardente de ler a sua palavra, para que a gente cumpra o verdadeiro propósito e imprimir a sua imagem sobre a vida de outras pessoas, para que a gente saia da imaturidade, para que a gente coma alimentos sólidos, para que a gente viva as nossas próprias experiências com o Senhor, como igreja, como juventude aqui, Deus. Que o Senhor atraia o nosso coração, para que a gente deseje mais de Ti, através da Bíblia. Em nome de Jesus, amém. Amém.